Tem alguns jogadores que só a análise dentro das quatro linhas não adianta, porque tem alguns caras que pipocam quando a pressão aumenta, principalmente vestindo a camisa da seleção brasileira. Quantos e quantos casos a gente já não viu isso ao longo de toda a história da amarelinha? Já tem outros que se sentem muito confortáveis e parece que nasceram para vesti-la. Esse, para mim, é o caso do Endrick. O jogador está arrebentando no futebol francês, está fazendo uma grande temporada, sendo protagonista do time, e aí fica a grande questão. Será que ele tem vaga entre os 26 do Carlo Ancelotti? Logo depois da vinheta, eu te conto a minha opinião e se eu convocaria ou não esse jogador. Galera, parecia que o Endrick apenas precisava de minutos e oportunidades para provar o seu real valor lá na Europa. Mas antes de eu continuar esse assunto, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o JP Escofano e você está no Fora do Jogo, e aqui a gente fala de futebol todo dia, inclusive essa semana estamos falando demais de seleção brasileira. Eu já fiz um vídeo e vai ter um card passando em algum lugar do vídeo falando sobre o Neymar, se ele merece ou não ser convocado pelo Ancelotti. Ontem eu fiz um vídeo sobre o Ryan e quem sabe ele pode ser até um concorrente ou um companheiro do Endrick na seleção brasileira. Tudo depende aí da convocação da próxima semana, e a gente por aqui fala de futebol todo dia, como eu falei anteriormente, e para você não perder nada você pode se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ser avisado dos novos conteúdos que a gente anda subindo por aqui, e claro, se você puder deixar o seu like, ajuda demais a gente, e compartilhando esse vídeo com seus amigos, eles também opinam, a resenha fica ainda melhor, e você fortifica a nossa comunidade para falar de futebol por aqui no YouTube. O Endrick é um jogador extremamente talentoso, nós que acompanhamos o futebol brasileiro já sabemos muito bem, até porque ele foi o jogador mais jovem a estrear pelo Palmeiras com apenas 16 anos no Campeonato Brasileiro de 2022, esse que o Alviverde foi campeão, e em 2023, naquela arrancada histórica para tirar o título do Botafogo, que estava a muitos pontos na frente, o Endrick dá pra gente falar que foi o principal nome e o principal fator desse título. Ele chega ao Real Madrid em 2024 e acaba tendo poucos minutos, e aí não dá pra gente falar que o Endrick errou ou que deu um passo maior do que a perna ao escolher ir para o maior clube do mundo. Até porque o Endrick tem muito talento para estar lá, mas ele foi para um clube que é extremamente rico, um clube onde há uma briga feroz por vagas e posições dentro do elenco, e além disso, como se não bastasse, o Real Madrid ainda contratou o Mbappé, que joga na mesma posição do Endrick, ou seja, ele teve pouco espaço dentro do plantel do Real Madrid para jogar o seu futebol logo no momento em que chegou no clube, precisando daquela adaptação natural do jogador que sai do futebol da América do Sul para ir ao futebol europeu. Ou seja, ir ao Real Madrid não foi uma escolha errada do Endrick, mas foi uma escolha que freou ele no seu desenvolvimento natural, e o que a gente esperava que fosse acontecer, daquele impacto imediato dele chegando na Europa, para mim a contratação do Mbappé acabou atrapalhando. Dá pra gente falar que, de novo, foi uma escolha errada do Endrick? Não. Mas para mim ele acabou sendo punido, entre muitas aspas, por jogar no Real Madrid. Se ele tivesse ido para um clube ou periférico, ou para um clube que não tivesse um centroavante consolidado, na própria Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, enfim, em outro centro, talvez eu nem tivesse precisando fazer esse vídeo defendendo a convocação do Endrick para a próxima Copa do Mundo. Talvez ele já tivesse, inclusive, com seu passaporte carimbado, até porque o talento a gente sabe que ele tem, ele é um jogador que tem muita explosão física, é um cara que mesmo jogando no campeonato francês, que é um campeonato muito competitivo nesse aspecto, ele está se sobressaindo, então é um cara que me parece pronto, mesmo aos 19 anos, para já defender a seleção brasileira nessa próxima Copa. É um cara que é diferente e a gente consegue perceber isso. Para vocês que estão me conhecendo agora através do Fora do Jogo, eu tenho uma tese, uma teoria, que eu costumo também falar nos meus comentários, que o futebol é um esporte feito por e para seres humanos. E aí tem algumas coisas que a gente não consegue explicar ou não consegue quantificar em números. É uma análise muito mais pessoal ou de feeling do que qualquer outra coisa. E agora eu peço que você abrace um pouco essa ideia, porque eu vou falar de algumas coisas que a gente não consegue precisar, me compreende? Mas para mim o Endrick é um jogador que também merece estar na Copa do Mundo, que ele tem uma estrela absurda. A verdade, no final das contas, é essa. Se a gente pegar o amistoso contra a Croácia, por exemplo, para ilustrar isso agora, o último amistoso do Brasil, antes aí dessa última convocação do Carlo Ancelotti, o Endrick ele entra no decorrer do jogo, o Brasil estava ali empatando e do nada ele sofre um pênalti e faz um gol. É algo que a gente não consegue explicar como, por que aconteceu, como que isso foi se desenrolar no jogo, apenas rolou. E o Endrick é um jogador que tem isso, ele atrai essas coisas e para mim isso pode ser muito importante.
É um cara que, além de ser muito bom de bola, ele também tem aquela estrela brilhando em cima dele e as coisas acontecem, fluem muito bem quando ele está em campo. Além disso, a gente falava aí sobre a questão no bloco anterior dele ser um cara forte fisicamente, dele estar se destacando nesse aspecto no campeonato francês, e para mim ele pode ser um jogador muito interessante até por isso. Ele pode agregar na seleção brasileira, jogando por fora, jogando por dentro, que é a posição que até acho que ele rende mais, jogando como um centroavante, não só aberto pelo lado direito, marcando o lateral. É um cara que mais perto do gol, tem um poder de finalização muito grande e é um jogador que agrega demais na seleção brasileira, ao meu ver. Eu até comparava, e aí eu não estou comparando o talento, que isso fique muito claro. Eu não estou falando que ele é tão talentoso como, que ele é um jogador igual, semelhante, não é nada disso. Até porque são posições diferentes, idades diferentes, mas para mim o momento da seleção brasileira é muito parecido. Não levar o Endrick para a Copa do Mundo de 2026 seria um erro parecido como não levar o Neymar na Copa de 2010, pelo simples motivo. A gente imagina, e eu diria até que sabe, que o Endrick vai jogar a Copa de 2030. Então levá-lo para essa Copa do Mundo, ainda mais com 26 nomes disponíveis, e o Carlo Ancelotti já deixou claro que ele quer levar cerca de 9 atacantes, o Endrick ele pode ser um desses 9 e sendo aí, quem sabe, até lapidado, preparado para chegar em 2030 mais pronto e mais acostumado com esse ambiente de Copa do Mundo. Eu tenho certeza que fez falta para o Neymar não ter ido na Copa de 2010 e já em 2014 ele ter aquela obrigação de ser o cara, de ser o protagonista. E não é nenhum pecado a gente imaginar que numa seleção brasileira tão carente de referências, o Endrick pode chegar na próxima Copa sendo o grande cara, o grande jogador, e nessa Copa de agora, ele sendo um coadjuvante de luxo, pode ser muito importante para o seu desenvolvimento, até com a camisa da seleção brasileira. Eu já falei que ele não sente pressão, eu já falei que ele vai nos grandes palcos e arrebenta, mas é sempre bom ter um teste a mais, ter um momento a mais ali de adaptação. E essa Copa do Mundo pode servir também para isso, para esse jogador. Por fim, meus amigos, o Ancelotti conhece o Endrick muito bem, sabe do que ele é capaz, já ouviu e o testou muito, inclusive, nos treinamentos no Real Madrid, sabe do que o jogador é capaz de entregar, sabe que o jogador é capaz de agregar no grupo, e até por isso eu fico até um pouco mais tranquilo de que o Endrick não tenha sido tão presente nesse ciclo sob o comando do treinador ex-Real Madrid. Porque o Endrick, para mim, já foi testado na realidade do clube e o Ancelotti, na última convocação que o levou, sabe e viu o que ele é capaz de fazer dentro de campo vestindo a camisa da seleção brasileira. É aquilo que a gente está falando lá no início do vídeo. Tem jogador que sente a pressão e não lida muito bem com isso. O Endrick me parece ao contrário e até por isso eu acredito que ele vai estar na lista da próxima segunda-feira, quando o Carlo Ancelotti escolher os seus 26 nomes que vão à Copa do Mundo. O Endrick fez por onde, fez por merecer, e essa temporada dele no Lyon mostrou o jogador que ele pode ser no mais alto nível do futebol europeu quando ele der esse salto voltando para o Real Madrid. Mas agora, eu já falei demais e eu quero saber de você, do outro lado da tela. Você levaria o Endrick para a Copa do Mundo, se fosse o Carlo Ancelotti? Comenta aqui embaixo a sua opinião, manda para os seus amigos, para eles opinarem também sobre esse tema, que é tão polêmico e tão legal da gente discutir, né? Copa do Mundo tem isso divertido, a convocação, ainda mais uma convocação que nem essa, tá muito mexida, a gente não tem tanta ideia assim, não parece tão definida. Tem vários nomes que podem aparecer e discutir sobre isso é algo que a gente toma vários e vários dias, várias e várias horas. Então, comenta aí embaixo se você levaria ou não o Endrick e manda para os seus amigos também. Além disso, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário. E eu fico muito feliz de estar fazendo esses vídeos aí pré-Copa do Mundo. Vai ter muito vídeo ainda essa semana falando de Copa e eu já posso prometer. Amanhã a gente vai fazer um vídeo falando do Endrick e do Ryan. Será que tem a possibilidade de eles irem juntos à Copa do Mundo? E além disso, nesse final de semana tem um material pra lá de especial aqui no Fora do Jogo, que eu não vou fazer um bolão, eu não vou tentar acertar aí os nomes que o Ancelotti vai levar, não é isso. Mas eu vou fazer um vídeo escalando os meus 26. Quem seriam os jogadores que eu levaria para a Copa do Mundo caso eu tivesse que eu fazer isso se eu fosse o Carlo Ancelotti. Então, já prepara aí, já ativa o sininho, porque tem muita coisa boa vindo nessa semana aí pré-convocação e a gente não vai deixar o futebol brasileiro de lado. Vamos falar também do futebol brasileiro e mais especificamente dos times cariocas. Ao menos que aconteça alguma coisa aí pelo resto do Brasil, que a gente fala também. Aqui no Fora do Jogo a gente é muito democrático. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a vocês que ficaram comigo até aqui nesse vídeo. E é isso. Um forte abraço e tchau, tchau.